Bem-vindos, bem-vindas ao canal da SOS Ciência. Eu sou a professora Júlia Barreira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um dos testes estatísticos mais utilizados nas pesquisas científicas, que é o teste T independente. Vou mostrar exatamente o passo a passo da sua execução e depois a gente vai ver juntos como que a gente pode interpretar esses resultados. Para isso, já deixei um banco de dados aqui aberto no meu SPSS. São dados simulados, só para a gente poder fazer o passo a passo juntos. Então, aqui nesse caso, eu tenho um grupo de pessoas, então a identificação dos indivíduos aqui na primeira coluna, o sexo desses indivíduos dividido em feminino e masculino, e do lado, essa mesma classificação, mais ali com 1 e 0. Semestre da faculdade em que eles se encontram e algumas variáveis, peso, altura, um desempenho pré, a gente fez uma coleta pré, e depois um desempenho pós determinada intervenção, tá bom? E aqui a gente poderia ter inúmeras variáveis também tabuladas. O que importa aqui para a gente? Que o peso, a altura, o desempenho e o desempenho pós são consideradas variáveis quantitativas, né, e contínuas. E a gente pode comparar a média dessas variáveis em função do sexo dos participantes do estudo. Então, nesse caso, eu vou ter os homens e as mulheres, dois grupos, e aí eu tenho o peso médio dos homens e das mulheres, a altura média dos homens, a altura média das mulheres, e assim sucessivamente. Então, nesse caso, como a gente tem esses dois grupos sendo comparados em relação à média, né, dessas variáveis, a gente pode aplicar o teste T independente. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vem aqui em analisar e, intuitivamente, até por essa introdução que eu já fiz, que a gente vai buscar nessa lista de analisar justamente a opção chamada de comparar médias. Dentro de comparar médias, para mim, a terceira opção é teste T para amostras independentes. Nesse caso, a gente está comparando dois grupos, né, separados ali em função do sexo, feminino e masculino, mas a gente poderia estar comparando pessoas saudáveis com pessoas de alguma patologia, diferentes aí características, desde que sejam dois grupos. Então, seleciono aqui o teste T para amostras independentes, e aí, nessa primeira caixa que está em branco, eu tenho que informar quais são essas variáveis que eu quero analisar. No nosso caso, podemos já analisar tudo de uma vez só, né, para facilitar, a gente ganha tempo. Vamos selecionar aqui o peso, a altura, o desempenho pré e o que seria aí o nosso desempenho pós. E o que é importante? A gente informar quais são esses dois grupos que eu quero comparar, que é justamente aqui em variável de agrupamento. Então, eu vou pegar essa minha opção, né, do sexo, tá 1 e 0, e vou trazer para cá. E note que, quando eu trouxe essa variável, ele ainda não me liberou para rodar o teste. O que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que vir nessa opção chamada definir grupos e colocar o que eu estou usando, quais são esses dois grupos que eu quero comparar. Então, eu quero comparar o 1, que são as mulheres, com o 0, que são os homens. Agora ele me libera. Veja só, não tem como eu comparar 3 grupos, não tem como eu comparar 5 grupos, né? Necessariamente vão ser 2. Aí vocês podem se perguntar, mas por que eu tenho que informar, então, né? Que é 1 e 0? Porque, às vezes, você vai ter um banco de dados enorme, né? Então, você poderia ter um grupo saudável, um grupo com hipertensão, um grupo com cardiopatas, um grupo com pessoas obesas, e você tem tudo isso tabulado no seu SPSS. Mas você não quer comparar todas, você só quer comparar o grupo saudável versus o grupo pessoal com hipertensão. Então, você vem aqui e identifica quem são esses grupos, por isso que tem essa opção para a gente. Coloco em continuar, e agora sim o OK liberou. Então, vou fazer o teste, já saiu aqui o resultado. Primeira coisa, então a gente tem para cada uma das nossas variáveis, aqui para mulheres e homens, o N, quantas pessoas foram avaliadas, e a média. Então, em peso, as mulheres têm 65 quilos e os homens 71. Desvio padrão de 13 e de 10. Na altura, mesma coisa. Então, aqui estão as nossas estatísticas descritivas, né? Muito provavelmente, na hora que a gente for apresentar nossos resultados, a gente vai colocar essas informações, média e desvio padrão, média e desvio padrão de cada um desses grupos. Muito bem.
Agora, pergunta: existe uma diferença significativa entre eles? Quem vai me responder isso? Agora, essa tabela aqui embaixo, chamada de teste para amostras independentes. Tá bom? Agora, a gente vai vir aqui em peso. Primeira variável analisada. Notem que, para cada variável que a gente analisou, existem duas linhas de resultado. Primeira pergunta: qual dessas linhas eu vou ler, né? Eu vou seguir para interpretar esses achados. Isso vai depender dessas duas primeiras colunas. Então, vamos por partes. O que está escrito aqui na primeira linha? Variâncias iguais assumidas. E na linha de baixo, variâncias não iguais assumidas. O que isso quer dizer? Que nessas duas primeiras colunas, o teste de Levene vai estar testando essa igualdade de variâncias. Então, os homens e as mulheres são dois grupos que apresentam variâncias parecidas ou não, apresentam variâncias diferentes. Quando eu olhar no SIG, que é a mesma coisa que o p-valor, se esse valor for maior do que 0,05, o que a gente assume? Que as variâncias são iguais. Então, nesse caso aqui, eu estou vendo, as variâncias são iguais, o P é maior do que 0,05, são, então eu vou continuar interpretando os resultados do teste pela minha primeira linha. Caso eu olhasse aqui no resultado do teste de Levene, no p-valor, e esse P fosse menor do que 0,05, indicando que essas variâncias entre os dois grupos são diferentes, aí o correto seria agora eu mudar para a linha de baixo e interpretar os resultados olhando aqui os dados da segunda linha. Então, antes de eu ir direto para o p-valor do teste T, no caso do teste T independente, a primeira análise que eu faço é essa daqui em relação ao teste de Levene. Estamos assumindo as variâncias iguais ou não. E aí ele já te dá aqui os dois resultados. Então, basta você saber interpretar. Para a gente aqui, olhem, todos os nossos p-valores são maiores do que 0,05, o que significa que para todas as variáveis a gente vai estar assumindo variâncias iguais. Ótimo, então a gente vai ficar na primeira linha de interpretação para todas elas. E agora, para eu saber se no resultado do teste T esses dados são diferentes ou não? Aí, de novo, a gente busca o SIG, dentro agora dessa parte chamada de teste T, e o SIG significa o p-valor. Novamente, p-valor maior do que 0,05 não tem diferença entre os grupos. Então, aqui, P de 0,15 significa que a gente não encontrou uma diferença significativa no peso de homens e mulheres. Já na altura, olha aqui, P de 0,001, menor do que 0,05, então temos uma diferença significativa. No desempenho também, pré, menor do que 0,05 e no pós também. Então, nesse caso, a gente teria o peso sem apresentar diferenças significativas, altura, desempenho pré e desempenho pós apresentando essas diferenças. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha ajudado. Sei que pessoas que estão fazendo esse teste, né, rodando pela primeira vez no SPSS, podem ter essa certa dificuldade de interpretação. Por isso que eu fui fazendo bem devagar aqui, como a gente vai coluna a coluna interpretando esses achados. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha o nosso conteúdo e para acompanhar nossas publicações semanais, aproveita e se inscreve no nosso canal. Meu muito obrigada e até a próxima.